Boa tarde, meu nome é Ingrid Maier, eu sou a chefe de serviço de mama da Vanderbilt University Medical Center. Estamos aqui na ASCO e eu vou conversar com vocês hoje sobre o resultado do estudo que chama TAILOR-X, que foi o primeiro estudo apresentado na plenária, hoje na ASCO. Como vocês sabem, hoje em dia, fazer o teste Oncotype DX virou um standard of care para pacientes que têm tumor de mama estrógeno positivo, linfonodo negativo, tumores de 1 a 5 centímetros e que você não tem certeza se precisa ou não precisa fazer quimioterapia. O resultado do teste, a gente sabe que na prática, quando provém um score alto, a gente sabe que precisa usar terapia endócrina e precisa usar quimioterapia. Quando o score do teste é baixo, a gente sabe que essas pacientes vão ir bem só com terapia endócrina. Mas o que fazer com as pacientes que têm um score intermediário? O estudo TAILOR-X se propôs justamente a responder essa pergunta, no qual pacientes com tumores de estádio 1 e 2, linfonodo negativo, tumores de mama, estrógeno positivo, fizeram um teste e, se o score caiu no range intermediário, elas foram randomizadas a receber terapia endócrina com ou sem quimioterapia. Agora, o parâmetro que foi utilizado para chamar baixo score e alto score foi um pouco diferente do que a gente usa na prática. Como vocês sabem, o que a gente chama de tumor intermediário na prática do dia a dia são tumores que caem no espectro de score entre 18 e 31. No entanto, para ser o mais conservador possível e para ter certeza que a gente não estava tratando menos do que o necessário, o espectro foi mudado para um score entre 11 e 25. Então, para efeitos práticos do estudo, a gente vai considerar qualquer score que caia entre 11 e 25 como um score intermediário. Então, esse estudo foi um estudo grande, que essencialmente angariou 10 mil pacientes em média, que fizeram o teste e, se as pacientes tinham um score alto, ou seja, acima de 25, elas recebiam químio e terapia endócrina. Se o score era baixo, abaixo de 11, elas só recebiam terapia endócrina. E se o score caísse entre 11 e 25, elas eram então randomizadas a receber terapia endócrina mais ou menos quimioterapia. Depois de vários anos de segmento, então 7,5, 9 anos de segmento depois, agora temos os resultados do que aconteceu com as pacientes no score intermediário. Há 3 anos atrás, o que aconteceu com as pacientes com score baixo já foi publicado. E hoje em dia a gente sabe que 98% dessas pacientes em 5, 10 anos de segmento não tem recorrência do tumor ao tomar a terapia endócrina somente. Então, hoje em dia a gente sabe que claramente pacientes com score abaixo de 11 realmente não se beneficiam de quimioterapia, independente da idade, do tamanho do tumor, tendo certeza que elas caem naquele parâmetro que a gente conversou antes, ou seja, linfonodo negativo, tumores entre 1 e 5 centímetros e estrógeno e progesterona positivo. Hoje, a gente viu os resultados, então, do TAILOR-X, do que aconteceu com as pacientes que foram randomizadas. Então, das pacientes que tiveram score intermediário, 6 mil delas foram, então, randomizadas para receber terapia endócrina com ou sem quimioterapia. Esse estudo, do ponto de vista estatístico, era um estudo que, o desenho do estudo era um estudo de não era um estudo de superioridade, era de não inferioridade. E quando as curvas do estudo então apareceram, deu para ver que não houve diferença alguma entre as pacientes que tomaram terapia endócrina somente e aquelas que tomaram terapia endócrina com quimioterapia. Ou seja, não tem detrimento em não dar quimioterapia em pacientes que têm um score intermediário entre 11 e 25. Tem apenas uma exceção para isso, e a exceção é pacientes que têm menos de 50 anos de idade. Pacientes que são pré-menopausadas, elas têm uma biologia de tumor que é um pouco diferente das pacientes pós-menopausadas. E nesse grupo, como um todo, elas não se beneficiaram de quimio, mas houve um pouquinho de benefício. Então, assim, das pacientes que tomaram químio, de 6 a 9% delas se beneficiaram da quimioterapia. Então fica difícil de argumentar que para pacientes jovens você pode, com tranquilidade, não dar quimioterapia. Isso não é necessariamente uma verdade. Mas para paciente acima de 50 anos,
Isso hoje em dia é uma verdade. Então qualquer pessoa com um score abaixo de 25, que seja pós-menopausada, com tumores pequenos, estrógeno positivo, você realmente está autorizado a não usar quimioterapia. Para pacientes que têm menos de 50 anos, eu acho que a conversa tem que ser individualizada e outros fatores devem ser levados em consideração, como o estado menopausal dessas pacientes jovens, o tipo de quimioterapia que seria usado ou não, comorbidades, outros fatores clínicos do tumor, etc. Mas, em princípio, o impacto desse estudo é muito grande, uma vez que a maioria das pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama por ano tem tumores de estrógeno positivo, são pacientes que geralmente têm estágio 1 ou 2, e mais importante, a maioria das pacientes é pós-menopausada. Então, milhares de pessoas por ano realmente vão ter um impacto grande dos dados apresentados do TAILORx. Obrigada.